No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Nessa edição do Jornal da CUT, enfermeiros podem fazer greve contra a decisão do STF de suspender piso salarial. Bolsonaro veta saque em dinheiro dos valores dos vales refeição e alimentação. E ainda, no dia 7 de setembro, 28º Grito dos Excluídos questiona a independência do Brasil. São os assuntos que você confere hoje aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. Movimentos sociais, movimentos religiosos, centrais sindicais, entre elas a CUT, se unem mais uma vez para o tradicional Grito dos Excluídos, mobilização que acontece todo dia 7 de setembro, dia da independência, e que este ano chega à sua 28ª edição. Ano a ano, além de todas as pautas como a defesa da democracia, a luta por inclusão de direitos, políticas públicas que garantam dignidade às populações mais vulneráveis, como saúde, educação, segurança, temas são destacados como focos das manifestações. Em 2022, o foco é independência para quem? E a gente explica já já. Atos já estão marcados em vários locais. A 28ª edição do Grito dos Excluídos, aliás, o Grito dos Excluídos, vale a pena a gente dizer, né? Foi uma iniciativa da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, em 1995. E tinha como tema Fraternidade e os Excluídos. O movimento segue até hoje com ampla adesão dos movimentos sociais. A data escolhida para as manifestações, todo dia 7 de setembro, não foi ao acaso. A ideia é fazer um contraponto ao Grito do Ipiranga. A gente conversou com a Janesley Albuquerque, que é secretária de mobilização e relação com os movimentos sociais da CUT, sobre o que é o Grito dos Excluídos. E o Grito dos Excluídos vem a cada 7 de setembro nos lembrar que este país ainda não acolheu, ainda não garantiu direitos de cidadania ao conjunto da população ou à maioria da população. Então, é o grito daqueles que, ainda que sejam parte da nação, nunca foram acolhidos e nunca foram reconhecidos, nos seus direitos de cidadania. Então, são os excluídos, os que estamos aqui, mas não fazemos parte, não tomamos parte, não usufruímos dos direitos, direito à cidade, direito à educação, direito à saúde, direitos de moradia, direitos básicos para se considerar quando se discute cidadania. E o grito está aqui, portanto, muito antes do bolsonarismo se conhecer como tal. Portanto, ele vai acontecer, até porque não é porque o bolsonarismo está nos ameaça a democracia, se soma a um movimento global, inclusive, de ascenso do fascismo, de retorno do nazifascismo. Aí é que o grito se faz ainda mais necessário, porque a gente também não pode deixar que o fascismo tome conta dos espaços públicos, porque nós estamos aqui antes deles, inclusive. Em setembro do ano passado, já eram mais de 576 mil vítimas da Covid-19 no Brasil. Por isso, o tema escolhido foi o direito à vida. E esse tema se tornou permanente. Vida em primeiro lugar. Esse é um dos motes do Grito dos Excluídos também este ano. Mas este ano, 2022, ano em que o Brasil completa o bicentenário de sua independência, o grito de luta aborda também o questionamento independência para quem? O sentido é refletir sobre a trajetória do Brasil e de sua população mais pobre, população que ficou fora do centro das políticas dos governos ao longo desses 200 anos. Em um ano emblemático em que o Brasil se depara com um momento crucial em que vai escolher que futuro deseja para o seu povo, os movimentos sociais vão às ruas para reforçar a necessidade de defesa e construção de um projeto popular para o país, em que as populações mais vulneráveis estejam de fato no centro de políticas de desenvolvimento. Direitos. O presidente Jair Bolsonaro vetou a possibilidade de o trabalhador e a trabalhadora sacarem em dinheiro os valores dos vales refeição e alimentação caso fiquem 60 dias sem utilizá-los. Também vetou o pagamento de cerca de 600 milhões de reais aos sindicatos que deveriam ter recebido antes da reforma trabalhista. O Congresso Nacional incluiu o saque dos valores e o pagamento das sobras do dinheiro dos sindicatos na medida provisória 1108 de 2022 do governo federal, que mexia nas regras da alimentação do trabalhador e no teletrabalho. A decisão dos parlamentares, no dia 3 de agosto, contrariou os interesses de bares e restaurantes, inclusive, que consideravam essa medida prejudicial ao setor
porque para eles os trabalhadores iriam gastar o dinheiro pagando outras contas. Bom, a medida propôs o seguinte, ela muda o seguinte, na verdade. Portabilidade é quando torna-se, o caso de tornar possível, não, a troca de bandeira do cartão. Para as compras, os vales podem ser utilizados exclusivamente para compras de refeições e alimentos. Há ainda a interoperabilidade. O nome é complicado, mas o significado é simples. Todos os cartões de qualquer bandeira deverão ser aceitos pelos estabelecimentos, ainda que esses estabelecimentos não tenham convênios com determinadas bandeiras. Ou seja, uma vez que o estabelecimento aceite o vale-refeição ou vale-alimentação, deverá aceitar todas as bandeiras. Essa novidade vai valer a partir de maio de 2023, que é o prazo para que as empresas possam se adaptar. Agora, muita gente tem dúvida, né? Qual a diferença entre vale-refeição e vale-alimentação? Enquanto vale-refeição só pode ser utilizado em restaurantes e lanchonetes, o vale-alimentação é destinado a compras em supermercados. E a gente lembra, é ilegal usar os vales refeição e alimentação para complementar renda. O que isso significa? Que muitos trabalhadores de baixa renda acabam negociando esses benefícios para compor o orçamento doméstico, né? Completar o salário do mês, né? Para pagar contas essenciais, por exemplo, mas de acordo com a lei, essa prática é ilegal. O trabalhador pode ser demitido por justa causa e pode ser até preso. Usar os vales para comprar outras coisas que não sejam alimentos ou para pagar boletos podem ocasionar demissão por justa causa, conforme o artigo 482 da CLT, é o artigo que determina isso. Então, não pode comprar outra coisa a não ser alimentos, tá? Além disso, como o artigo nem pagar boleto, né? Como eu acabei de dizer agora, mas está errado, não pode pagar boletos também, né? A não ser que sejam de alimentação. Além disso, como o artigo 171 do Código Penal trata a prática como crime de estelionato, o trabalhador pode ser condenado a cumprir de 1 a 5 anos de reclusão, além de pagar uma multa. E quem compra o VR também é punido. Além do uso dos vales, a medida provisória também definiu novas regras para o trabalho híbrido, ou seja, em casa e presencial, sem redução de salário. Jair Bolsonaro também vetou, como a gente disse, a inclusão feita no Congresso Nacional do repasse das sobras da contribuição sindical obrigatória para as centrais sindicais, extinta em 2017 na reforma trabalhista. Os mais de 600 milhões de reais teriam sido repassados ao Ministério do Trabalho por erros de preenchimento na época. Esses recursos já deveriam ter sido entregues às entidades, segundo os sindicatos. O governo federal alegou que não havia cálculo do impacto fiscal se fossem pagos aos sindicatos o dinheiro que é devido. Agora cabe ao Congresso Nacional derrubar os vetos presenciais. Ainda não tem data para essa análise. Mobilização. Em protesto contra a liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, que suspendeu neste domingo o pagamento do piso salarial da enfermagem, trabalhadores e trabalhadoras do setor podem paralisar as atividades em todo o país. O ministro, que tomou a decisão monocrática e enviou o caso para o plenário, deu um prazo de 60 dias para que estados, municípios e entidades do setor privado expliquem o impacto econômico da nova legislação. Nesta segunda-feira, a categoria se reuniu para organizar uma mobilização nacional com indicativo de paralisação das atividades. A informação foi dada pela presidenta da Federação Nacional dos Enfermeiros, a Shirley Morales, que define a decisão de Barroso como aterradora e diz que a liminar causou indignação e tristeza na categoria que lutou durante décadas para conquistar o piso. Segundo a postagem da dirigente no Instagram, essa decisão, mesmo que temporária, prejudica os trabalhadores que tanto defendem a vida. A Solange Caetano, que é do Fórum Nacional da Enfermagem, que agrega entidades como a FNE, que é a Federação Nacional dos Enfermeiros, presidida pela Shirley Morales, acrescenta que a liminar não questiona a constitucionalidade do piso, mas aponta a ausência de fontes de custeio. As entidades, segundo ela, vão pressionar congressistas para a aprovação de projetos de lei que sirvam como alternativas para captar verbas, recursos para o novo salário dos enfermeiros e enfermeiras, além de dialogar com ministros do STF para que tenham maioria quando a pauta for para plenário. Já a direção da Confederação Nacional da Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços, a CN Saúde, que propôs a ação direta de inconstitucionalidade contra o piso, disse que a liminar permite, com mais tempo, que se construam soluções para a valorização da enfermagem. Mas teve reação tudo isso no Senado, O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, marcou uma reunião com Barroso, ministro do STF, nessa terça-feira, para tentar conversar e encontrar soluções para financiar o piso. O Pacheco, o presidente do Senado, disse o seguinte nas redes sociais: o piso nacional salarial dos profissionais da enfermagem, criado no Congresso Nacional, é uma medida justa, destinada a um grupo de profissionais que se notabilizaram na pandemia e que têm suas remunerações absurdamente subestimadas no Brasil. Ou seja,
pequenas, né? Na postagem no Twitter, o senador Randolfo Rodrigues, da Rede, também criticou. Ele diz que o partido vai ao STF contestar a decisão de Barroso. Ele disse o seguinte: é inaceitável a reação dos hospitais privados e dos planos privados de saúde contra o piso salarial. Nós, da Rede Sustentabilidade, vamos contestar no STF a suspensão da lei que criou o piso salarial para a enfermagem. E ainda que o Brasil foi o país do mundo que mais matou técnicos de enfermagem e enfermeiros durante a pandemia. Aplausos não bastam, é necessário reconhecimento financeiro. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.